Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, nós temos vindo a discutir hoje alguns diplomas que surgem na Assembleia para tentar ultrapassar um conjunto de circunstâncias que a Madeira está sujeita, circunstâncias essas que decorreram de opções do Governo Regional do PSD. E eu fiz esta pequena introdução para pegar nas palavras do Sr. Deputado Jaime Filipe, na sua anterior intervenção, sobre aquilo que é o estado do país e, supostamente, sobre a tese de que o Partido Socialista deixou o país na falência. Admitindo que isso é uma verdade absoluta, que eu recuso-me a discutir enquanto deputado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, é possível fazer uma extrapolação dessa verdade absoluta do Sr. Deputado Jaime Filipe Ramos para uma outra verdade absoluta, que é a circunstância do PSD Madeira ter governado a Madeira durante 35 anos e ter deixado a Madeira na falência e, por essa circunstância, estamos sujeitos a um plano de ajustamento económico e financeiro. E, portanto, escusando de comentar aquilo que tem a ver com o país, volto a dizer porque estou na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e não gostava que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira fosse apenas uma filial da Assembleia da República, mas sim um local onde se discute os assuntos da Madeira. Ora, não posso deixar de dizer que a situação de ruptura económica e ruptura social em que a Madeira está sujeita e o aperto financeiro decorrente do plano de ajustamento económico e financeiro é consequência das opções do Governo Regional do PSD. E esta matéria tem tudo a ver com isto, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Esta matéria tem tudo a ver com isto porque é bom recordar que o aumento colossal do ISP efetuado na região autónoma de Madeira tem origem na circunstância de nós termos um acordo estabelecido com a via litoral e a via expresso, um acordo estabelecido que leva ao orçamento regional mais de 100 milhões de euros por ano, e esse acordo foi incluído, teve consequências, no plano de ajustamento económico e financeiro que exigiu o aumento do ISP. Como sabem, houve uma polémica, uma controvérsia na região autónoma de Madeira sobre a possibilidade de isso ser ultrapassado com portagens, que era algo, do ponto de vista logístico, absolutamente impensável, e a solução foi aumentar o ISP. E nós hoje estamos sujeitos a preços de combustíveis na região autónoma de Madeira semelhantes, em alguns casos, superiores ao continente, porque temos um ISP, porque as empresas estão sujeitas a um ISP significativo. E, portanto, voltamos àquilo que eu dizia no início. Nós estamos hoje a discutir propostas para resolver os problemas das opções económicas e das opções políticas que o PSD tomou nos últimos 35 anos. E, portanto, nós estamos hoje perante uma situação gravíssima na região autónoma da Madeira, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, porque nos últimos 35 anos as opções acabaram nisto que nós temos hoje à frente de todos. E, portanto, eu queria começar por dizer que esta proposta que está aqui em cima da mesa, e agora referindo ao deputado do PSD que comentou essa mesma proposta, esta proposta que está aqui à frente já devia de estar no terreno, Sr. Deputado. Já devia de estar no terreno. O Orçamento de Estado de 2013, como disse bem, constava precisamente essa matéria. E, portanto, já devia de estar no terreno porque os madeirenses precisam, como pão para a boca, de rapidamente, aqueles que são os seus bens principais, e os combustíveis é um bem importante não só para a vida das famílias, mas também para a vida das empresas, é preciso que haja forma de reduzir o preço desses bens de maneira a aumentar o seu consumo e garantir a sua performance do ponto de vista do cotidiano destas pessoas e destas famílias. Ora, não está ainda em curso, e não está em curso, não vale a pena falarmos da Constituição, Sr. Deputado. Não vale a pena falarmos da Constituição, porque não há nenhum problema com a nossa Constituição que ponha em causa a implementação desta medida. O Sr. Deputado sabe disso, não há nenhum problema. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tentar tapar esta questão fundamental de que esta matéria tem que ser implementada e deve ser implementada rapidamente, porque é mais uma medida que temos que colocar ao serviço dos madeirenses, nada tem a ver com a Constituição. Outra coisa diferente é dizer, mas nós temos que trabalhar aqui paralelamente em matérias que são fundamentais para a região autónoma de Madeira, que os senhores deputados do PSD têm que concordar que hoje está muito pior do que estava há 3 anos atrás, em virtude das opções políticas que o PSD tomou nos últimos anos, que levou a Madeira à catástrofe social, económica e financeira que está, e sobretudo financeira que levou ao plano de ajustamento económico e financeiro. Ou seja, penso que o Sr. Deputado concorda comigo que a situação em que nós chegámos em 2011
de ruptura financeira, de dívida colossal, de ocultação de dívida, levou a que algumas conquistas que já tinham sido efetuadas no plano da República acabaram por se perder, e nós temos que começar essa batalha toda de novo, e ainda por cima a credibilidade e a legitimidade deste Governo junto da República é cada vez menor e cada vez mais desastrosa, e portanto impede esta negociação com o Governo da República, e portanto compreenderá e concordará com certeza comigo que neste momento nós temos que quase começar de novo esta luta em prol de condições mais adequadas para defender a nossa condição insular e ultraperiférica. E, portanto, dizia que uma coisa completamente diferente é nós defendermos, e o Sr. Deputado far-me à Justiça, o Grupo Parlamentar do PS apresentou um projeto de resolução precisamente para recomendar ao Governo da República que, tendo em conta esta obrigatoriedade de aumento do ISP, era útil e importante e mesmo fundamental que a República se comprometesse com o transporte dos combustíveis para a região autónoma da Madeira, sendo esse um sobrecusto para a Madeira que não é justo que os madeirenses estejam a suportar, sejam famílias, sejam empresas. Nós apresentamos essa proposta em Comissão de Economia, como é do seu conhecimento e conforme se lembra, e portanto nós não temos nenhum problema com isso. O que nós achamos é que essa é uma matéria paralela, é esta que nós estamos a discutir. Nós temos que conseguir que essas questões sejam ultrapassadas, e não é apenas a questão dos transportes de combustíveis, é também a mobilidade entre os madeirenses, é também um conjunto de outras matérias que nós fomos perdendo e que temos que conquistar. Agora, esta questão em particular está legislada no ponto de vista nacional, está a funcionar em algumas gasolineiras no ponto de vista nacional, há inclusive redes de gasolina low cost já a funcionar no continente, e portanto nós o que temos que fazer é aplicar a lei aqui. E portanto o Governo Regional, a única coisa que deve fazer não é com o Rodriguinhos relativamente a esta matéria, saber o que é que vai fazer, não, é aplicar a lei e pôr as coisas a funcionar e criar condições do ponto de vista de financiamento para que as gasolineiras possam fazer isso. E isso é extremamente importante. E voltemos outra vez às opções do PSD. Nós temos outra vez problemas de financiamento com estas gasolineiras que estão na Madeira. Porquê? Porque o PSD, um certo dia, lembrou-se de regionalizar os fundos europeus. Lembrou-se de regionalizar os fundos europeus. Achou que o ideal era ter os fundos todos para si, regionalizava e decidia e dava o dinheiro a quem bem entendia. Ora, mais uma vez estamos a ser confrontados com esse problema. Porque ao regionalizar os fundos europeus, os planos e as linhas de financiamento que são colocadas no plano nacional com fundos europeus, as empresas da Madeira não têm acesso. E, portanto, exige que o Governo Regional, ele próprio, crie as suas próprias linhas de apoio financeiro para essas empresas. E, portanto, nós estamos aqui num emaranhado de soluções que são difíceis de colocar, porque o PSD, ao longo destes anos, foi fazendo as suas asneiras, conscientes do meu ponto de vista, conscientes, Sr. Deputado, e quando digo asneiras digo que é conscientes, porque essas asneiras tiveram consequências graves nas populações, mas beneficiaram um conjunto de interesses que não vale a pena aqui aprofundarmos e discriminarmos. E, portanto, volto a dizer, esta é uma matéria essencial. Nós temos um IVA a 22%, nós temos um ISP que é 15% mais alto do que era há 2 anos atrás e, portanto, o efeito dos combustíveis é dramático. E, portanto, com este aumento de impostos, com estas condições, só há uma solução, é encontrar alternativas para que os combustíveis sejam mais baratos. E todos nós sabemos, e o Sr. Deputado sabe isso melhor do que eu, a diferença entre um combustível convencional e este combustível low cost tem apenas a ver com questões de aditivos, e essas questões de aditivos não têm quase praticamente efeito nenhum na performance dos carros, e, portanto, isto é uma solução muito importante e muito interessante e que deve ser aplicada o quanto antes e o mais urgente possível. Muito obrigado.